Débora Morgado, professora do curso de moda da UFJF, e hoje estou aqui para te ajudar com a formatação de trabalhos acadêmicos e TCCs. O link para a playlist completa encontra-se na descrição do vídeo. No vídeo de hoje, vamos ver como inserir e formatar figuras, gráficos e tabelas. Aqui eu já tenho um exemplo de uma figura colocada, que é a minha figura 1 do texto. Conforme eu for colocando outras figuras, eu vou numerando, figura 1, figura 2, figura 3 e assim por diante. Depois que eu escrevo figura 1, eu dou um espaço, coloco um traço, dou outro espaço e escrevo o nome da minha figura. A formatação de toda essa parte aqui, ela segue aquele mesmo espaçamento entre linhas de 1,5. O nome da figura e a figura estarão centralizados. Então, assim que eu colocar o nome da figura, eu dou um Enter e já colo a figura aqui. Eu dou um Ctrl C na minha figura, seja da internet ou então que eu baixei, né, e abri no meu computador, dou um Ctrl C e dou um Ctrl V colando ela aqui. É importante para essa figura não ficar mudando de lugar na hora que a gente estiver escrevendo texto, que a gente vá aqui nas ferramentas de formatação da imagem e na parte da posição, a gente coloque ela como alinhada com o texto. Porque se a gente muda a disposição, ela vai mudando também. Então, a gente coloca alinhado com o texto que não tem erro. Logo abaixo da figura, a gente precisa indicar a fonte. A fonte, ela segue o mesmo espaçamento entre linhas de 1,5. No entanto, ela vai ter tamanho 11, então ela tem um tamanho reduzido. Para a fonte, então, a gente vai escrever fonte, 2 pontos e colocar o lugar de onde a gente tirou. Aqui eu tirei de um site que se chama Cansei de Ser Gato. E essa figura foi publicada no ano de 2020. Coloco um ponto final. Se, por exemplo, eu estou tirando essa figura do texto de algum autor, então eu teria que indicar a página também. Aqui eu tirei da internet, não tem página, né? Não tem página 1, página 2, mas se fosse de um texto que tem, colocaria, então, 2020, P.2. Tirei da página 2 do texto do autor que eu estou referenciando. Aqui, no caso, teria o sobrenome do autor e a referência vai aparecer lá no final nas referências. Em relação ao posicionamento aqui da fonte, a gente vai selecionar e vai com o cursor pegar esse triângulo aqui de cima, dar uma ampulhetinha, e a gente vai levar alinhando isso à esquerda da figura. Então, ela não fica centralizada, ela fica alinhada à esquerda, só que não é igual estava antes, porque aqui ela fica deslocada da figura, tem que ser à esquerda da figura. Então, a gente leva ela até aqui. E como a gente deixou aqui tamanho 11, a gente tem que cuidar, né? Porque se a gente dá um Enter aqui para continuar a escrita do texto, a gente vê, né, que ficou o alinhamento seguindo aqui, então a gente tem que mudar o alinhamento, voltar ele para onde ele estava, e a gente vê que também ficou tamanho 11. A gente tem que alterar para ficar certinho. E daí a gente continua a escrever o texto. Para escrever o texto, a gente dá um espaço, dá aqui aquele recuo de parágrafo e a gente vai escrevendo. E é isso. Se no lugar dessa figura eu quisesse inserir um gráfico, seria da mesmíssima forma. Eu ia pegar esse gráfico, copiar, colar aqui. Aqui, ao invés de figura, estaria escrito gráfico 1 e o nome do gráfico, explicando o que é esse gráfico, e depois a fonte. Já em relação a quadros e tabelas, a gente tem que sempre lembrar que quadro é quando a gente tem uma delimitação das bordas e a tabela não tem essa delimitação. Ambos a gente vai inserir aqui em inserir tabela. Então, o primeiro que eu vou fazer vai ser um quadro. Então, eu vejo aqui o tanto de células que eu vou precisar, né? O tanto de colunas e de linhas. Então, vou colocar aqui. Aqui eu vou precisar colocar quadro 1, nome do quadro. Isso e o meu quadro estarão centralizados, assim como a imagem. Agora, vamos supor que aqui nessa parte de cima eu quero colocar o título do quadro. E eu preciso que isso aqui esteja tudo junto. Então, a gente precisa mesclar essas células. Então, eu selecionei todas elas, vou aqui em cima em Layout
e mesclar células. E mesclei, aqui eu posso escrever. Aí vamos dizer que eu quero colocar o número de vagas para os anos de 2019, 2020, 2021. Então, coloco essa parte aqui também em negrito. E aqui vou colocar o número de vagas. 15, 16, 18. Agora, a gente vai colocar a fonte, 2 pontos. Vou indicar o lugar e o ano de onde eu tirei essas informações. Aqui a gente já viu que a fonte ficou alinhada à esquerda do quadro, então tá tudo certo. Aí a gente lembra também de colocar essa fonte aqui em tamanho 11. Feito isso, agora eu vou mostrar um exemplo de tabela. Então, escrevo aqui, tabela 1, traço, nome da tabela. Agora, a gente vai inserir tabela. Então, vou colocar aqui, estou fazendo da mesma forma. A tabela não vai ter essas bordas verticais externas. Eu vou abrir aqui o manual de trabalhos da UFJF para vocês verem 2 exemplos que a gente tem aqui no manual. Então, essa primeira tabela aqui, a gente vê que ela só tem as linhas horizontais em alguns pontos, onde a gente tem aqui informações gerais e as informações internas a gente não tem nenhuma demarcação por linha. Já aqui a gente tem uma outra que ela tem as separações internas, mas a gente vê que ela não tem as bordas nas laterais. Então, essa é a principal característica da tabela. Vamos ver como que a gente faz isso. Então, primeira coisa, vamos centralizar isso. Bom, para essa tabela aqui, na verdade, eu vou tirar essa coluna. Então, se eu coloquei uma coluna a mais, não quero. O que eu faço? Eu seleciono a coluna, clico com o botão direito e vou aqui em excluir colunas. Pronto, está excluída. Nessa cruzinha que tem aqui no canto, a gente consegue selecionar toda a tabela, centralizo ela. Então, aqui vou continuar falando sobre ano e número de vagas. Então, vou colocar aqui ano em uma parte, número de vagas na outra. Vou colocar aqui 2019, na de baixo 2020, depois 2021. E aqui 15, 16 e 18. Só que eu quero colocar aqui uma outra linha para eu fazer um total. Então, clico aqui com o botão direito, vou em inserir linhas abaixo. Então, escrevo aqui total e vou fazer a soma desses valores, que vai dar 49. Então, tá, ela tá toda aqui com a formatação errada, né? Aqui a gente tem essa parte alinhada à esquerda, que está centralizado. Então, aqui por a parte de títulos, eu quero deixar tudo centralizado. Clico com o botão direito e vou aqui em alinhamento da célula. E a gente vê que a gente tem vários alinhamentos aqui. Eu vou deixar centralizado. E como essa parte aqui é de título, eu vou deixar ela em negrito. Outra coisa que eu estou percebendo é que essas colunas, elas estão muito largas para as informações que eu estou colocando aqui. Então, eu vou diminuir um pouco o valor da coluna, tamanho, né? E a parte de total eu vou deixar em negrito também. Agora, a gente vai precisar tirar algumas linhas internas. Então, eu selecionei ela inteira. Eu vou aqui em Design e vou aqui mexer na parte de bordas. A gente tem aqui várias opções. O que eu vou fazer num primeiro momento? Eu vou tirar a borda de tudo. Vou selecionar a primeira parte aqui da minha tabela, de novo, vou clicar em bordas e vou colocar a borda superior e borda inferior. E aqui embaixo eu vou fazer a mesma coisa, borda inferior e borda superior. E assim, dessa forma, ela fica pronta. Embaixo vou colocar a fonte, indicando o local e o ano de onde eu tirei. Aqui eu preciso alinhar ela com a tabela, então clico aqui e venho aqui em cima arrastando até a gente ter ela alinhadinha. E vou deixar aqui em tamanho 11. Lembrando que mais de 5 figuras, ou mais de 5 gráficos, ou mais de 5 quadros, ou mais de 5 tabelas, a gente tem que fazer lá em cima uma lista de figuras, gráficos, tabelas, etc. Então, a gente vai ter uma lista separada para cada uma dessas coisas. Uma coisa importante de se falar acerca de figuras, quadros, tabelas, é que a gente precisa colocar elas
sempre chamando elas no texto. E elas precisam estar próximas do lugar em que elas foram citadas, né? Então, por exemplo, eu coloco aqui nessa parte de texto. Conforme o quadro 1, observa-se que o número de vagas e daí, etc, né? O restante do texto. Então, eu chamei aqui, na verdade aqui eu tenho que colocar em maiúscula, tanto quadro 1, figura 1, a gente coloca em maiúscula porque trata-se do nome da figura que a gente está referenciando. Então, aqui eu falei conforme o quadro 1 e logo na sequência apresentei esse quadro no texto. Então, a gente sempre tem que colocar próximo do lugar em que a gente chama, seja antes ou depois do texto, ok? E é isso no vídeo de hoje, então. Um beijo e até o próximo.